Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, efraímita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Elcana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano que, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Antes de orarmos, precisamos conversar por um instante sobre a urgência de buscar a Deus todos os dias. O dia possui 24 horas. A semana estende-se por 168 horas. Se formos sinceros, a maior parte desse tempo é entregue ao trabalho, às pressões, aos compromissos, às telas dos telefones, às preocupações e ao barulho interno. No entanto, quase nenhum espaço real é dedicado àquele que concede o fôlego de vida para cada uma dessas horas. Isso não é dito para trazer condenação, mas para despertar a sua alma. A oração não é um mero acessório religioso para ser deixado por último. A oração é o próprio oxigênio da alma. É o lugar onde o coração se realinha com o Criador, onde o medo perde o direito de ser a voz mais alta, e onde você deixa de ser arrastado pelas circunstâncias para ser guiado pelo Altíssimo. Pense da seguinte forma: se o corpo físico necessita de ar, água e alimento diários, como esperar que a alma permaneça forte sem a comunhão diária com o Senhor? Você jamais esperaria que o seu corpo prosperasse, sendo alimentado apenas uma vez por semana. Jamais esperaria que um casamento ganhasse profundidade sem diálogo. Jamais manteria a direção correta de uma viagem sem consultar o mapa. Da mesma maneira, uma vida sem oração diária torna-se escrava da pressão, do instinto, do medo e da autossuficiência. Contudo, a vida daquele que insiste em retornar para os braços do Pai começa a carregar uma marca distinta: paz, estabilidade, discernimento e uma fortaleza interior inabalável. A oração não serve apenas para os momentos de emergência ou para as grandes decisões. É o momento sagrado onde permitimos que Deus vá à frente. Quando Ele assume a liderança, toda a atmosfera do seu dia se transforma. Um dia guiado pelo Criador é completamente diferente de um dia arrastado pela ansiedade. Quando a oração vem primeiro, a alma se recorda de quem realmente está no trono, de quem guarda o futuro e de quem carrega o peso que você nunca foi feito para suportar sozinho. O Senhor deseja falar ao seu coração através de 3 passagens sagradas hoje. A primeira está em Isaías 12:2, que diz: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei. Que fundamento poderoso para começar amanhã! Deus não quer que o medo governe os seus passos, mas que a confiança lidere o seu caminho. Ele deseja que você desperte lembrando que a sua segurança, o seu socorro e a sua esperança estão guardados nele. A segunda passagem encontra-se no Salmo 48:14. Porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Isso significa que a direção do Senhor não é temporária. Ele não é o Deus de apenas uma estação.
Ele não se aproxima no momento da crise para desaparecer logo em seguida. Ele é o guia fiel que conduz o seu povo por toda a jornada da existência, na juventude e na velhice, na clareza e na confusão, na espera e no milagre, e a terceira palavra está em Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Observe que, quando o Senhor lidera, Ele não derrama apenas direção, mas transforma o seu interior. Ele preenche. Ele concede uma alegria que fortalece o íntimo. A vontade do Pai não diz respeito apenas ao lugar para onde você está indo, mas sobre como a sua alma é preenchida enquanto você caminha até lá. Portanto, antes que as vozes deste mundo comecem a disputar a sua mente, curvemos o coração em adoração. Não comece a sua manhã vazio, distraído ou governado por ruídos passageiros. Retorne ao fôlego da alma. Clame para que o Senhor guie os seus passos e encha a sua vida de paz. Oremos, pois, ao Senhor, suplicando que Ele vá adiante de nós e santifique este novo dia. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, antes que este mundo comece a clamar e a exigir a minha atenção, eu escolho e ouvir a Tua voz em primeiro lugar. Antes que a pressão fatigue a minha mente, antes que as responsabilidades se acumulem contra a minha paz, e antes que o medo tente ditar o roteiro das próximas horas, eu te peço, governa a minha vida hoje. Vai adiante de mim, caminha à minha frente e assume o controle das horas que ainda não vivi e dos cenários que ainda não posso enxergar. Não permiti, Senhor, que eu entregue este dia aos meus impulsos, aos meus humores oscilantes ou ao meu próprio entendimento limitado. Eu deposito este dia em Tuas mãos agora mesmo. Guia os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus prazos e as minhas reações. Se houver um caminho pelo qual eu não deva seguir, fecha a porta. Se houver uma conversa que exija sabedoria extrema, prepara os meus lábios. Se houver um passo difícil a ser dado, concede-me clareza absoluta. Eu recuso a soberba de traçar os meus planos, para somente depois pedir a Tua aprovação. Eu te coloco na vanguarda da minha história. Sê o pastor deste dia. Faz da oração o oxigênio natural da minha alma, e não um clamor desesperado feito apenas nos momentos de angústia. Que ela não seja um recurso de emergência, mas o meu instinto mais profundo, o meu lugar de repouso, e a minha primeira resposta diante de qualquer circunstância. Assim como o meu corpo físico necessita respirar sem cessar para continuar vivo, que o meu espírito retorne continuamente à Tua presença, para permanecer desperto, sensível e inabalável. Livra-me de viver um dia cheio de atividades, mas completamente vazio de comunhão contigo. Retira de mim a hipocrisia de ter a boca cheia de palavras para os homens e o coração mudo diante de Deus. Ensina-me a arte da oração silenciosa, aquela que brota nos momentos comuns, o clamor contido no meio do trânsito, a busca por direção antes de assinar um documento, a súplica discreta no ambiente de trabalho e a entrega sincera quando a fadiga tentar se instalar. Conecta a minha fraqueza ao Teu poder infindável, através de uma vida de intercessão perseverante. Há fortalezas em mim e ao meu redor que não serão desfeitas por esperteza humana ou estratégias terrenas. Eu dependo do agir do Teu Espírito Santo. Necessito de uma fé que não seja sustentada por emoções passageiras, mas pelo ato de habitar em Ti. Por isso, ensina-me a não recuar quando o céu parecer em silêncio. Ensina-me a não medir a eficácia da oração pelos meus sentimentos imediatos e a não parar de semear só porque a colheita ainda não está visível aos olhos humanos. Existe um poder transformador em esperar no Senhor. Arranca a superficialidade e a impaciência do meu peito neste mundo que idolatra a pressa. Constrói profundidade em meu ser, através do secreto. Hoje,
Eu faço a escolha consciente de sepultar o medo e abraçar a confiança. A tua palavra garante que tu és a minha salvação, portanto, eu confiarei e não temerei. Que essa certeza ecoe em meu interior. O medo é apressado, ele exagera os problemas, prevê desastres e tenta fazer com que a paz pareça um privilégio distante, mas eu me recuso a ser guiado pela ansiedade nesta manhã. Tu és o meu guarda, a minha rocha e a minha fortaleza. Caminharei firme, não porque conheço os detalhes do amanhã, mas porque conheço aquele que caminha comigo. Remova toda a opressão do meu peito, desfaça os nós dos meus pensamentos e substitua a autoproteção armada pela força serena da fé. Se a minha força e o meu cântico nas próximas horas. O dia exigirá de mim paciência, longanimidade, sabedoria, mansidão e domínio próprio. Concede-me, Pai, uma estrutura interior que seja mais profunda do que a minha própria personalidade ou os meus níveis de energia. Renova-me nos lugares ocultos. E vai além, Senhor. Sê o meu cântico. Sê a alegria por trás do meu labor, a adoração silenciosa que neutraliza a pressão do ambiente. Eu me recuso a apenas sobreviver a este dia em aridez espiritual. Permita que a tua presença coloque uma nova harmonia em meu coração, para que eu possa declarar com autoridade: o Senhor é a minha porção e Ele me basta, governa cada escolha. Livra-me do perigo de viver no piloto automático, realizando tarefas consecutivas para descobrir, ao pôr do sol, que estive ocupado, mas não fui guiado, que fui produtivo, mas não tive paz. Estende a tua mão sobre a minha agenda, sobre as interrupções inesperadas e sobre as surpresas do caminho. Lidera o meu tom de voz, o momento exato de falar e a virtude de saber ouvir. Sei que escolhas aparentemente insignificantes moldarão a saúde da minha alma hoje, por isso não me deixes entregue aos meus próprios caprichos. Reina sobre o que é visível e invisível em mim. Governa as minhas reações antes que elas se transformem em palavras, e governa as minhas palavras antes que elas gerem consequências das quais eu venha a me arrepender. Não permitas que o meu orgulho ou a minha vontade carnal passem à frente dos teus desígnios. O medo tenta criar falsas urgências e fazer o pânico parecer sensato. A soberba humana tenta parecer eficiente e forte, mas, no fundo, é apenas o desejo altivo de ditar as próprias regras e controlar o que deveria ser integralmente entregue a ti. Expõe e destrói essa inclinação em meu coração. Se o medo tentar assumir o controle, repreende-o. Se a minha carne tentar fazer planos sem orar, interrompe-a. Se eu começar a exigir explicações antes de obedecer, humilha-me com o teu amor. Eu não quero o orgulho na frente. Eu não quero a pressa na frente. Eu quero o Senhor à frente de tudo. Perdoa-me pelas vezes em que permiti que a ansiedade desenhasse os meus pensamentos por meio do excesso de planejamento e da idealização de cenários terríveis. Eu me arrependo de chamar a incredulidade de responsabilidade e de dar a última palavra aos problemas antes mesmo de buscar o teu altar. Eu decido ser alguém que faz uma pausa, ora, escuta e só então se movimenta. Desejo que o governo do céu defina o tom da minha alma, preenche o meu ser com uma paz que não dependa de circunstâncias favoráveis, mas da tua fidelidade, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Derrama alegria nos lugares fatigados, ordem nos pensamentos caóticos e uma santa tranquilidade onde antes havia agitação. Que essa paz atue como uma sentinela em meu coração, impedindo-me de reagir de forma precipitada ou de deixar que um único problema contamine a beleza de todo o dia. Livra-me da exaustão mental de carregar nos ombros o que eu deveria depositar espiritualmente aos teus pés. Que a minha mente aprenda a viver debaixo do teu governo de paz. Espírito Santo de Deus,
Faz-me abundar em esperança hoje. Não permitas que eu viva com um fio frágil de expectativa, mas que eu transborde. A verdadeira esperança ergue a cabeça, impede que o coração se feche e olha para o amanhã sem pavor, pois não se baseia em otimismo humano, mas no caráter imutável do Criador. Renova essa certeza em mim. Que as decepções, as demoras e o cansaço diário não consigam apagar a chama da fé. Concede-me esperança pelas causas pelas quais ainda intercedo, pelas portas que estás preparando e pela cura que já está em andamento. Consola-me com a certeza da tua companhia perpétua. Tu não és Deus de apenas um momento, tu és o guia de toda a estrada. Tu não nos abandonas no meio da nossa história. Concede-me a graça de descansar nessa verdade e de perceber a tua direção, não apenas em sinais extraordinários, mas na mansidão do teu agir diário, através das escrituras sagradas, do sussurro da consciência, do conselho sábio e das portas que se fecham por proteção. Abre os meus olhos para a tua fidelidade constante. Treina-me na disciplina da rendição diária. Cada manhã traz consigo a tentação de tomar o volante da vida de volta e de agir com as minhas próprias forças. Por isso, eu consagro a ti os meus projetos, os meus relacionamentos, o meu tempo e o meu futuro. Que o meu dia seja um testemunho vivo de que o Senhor foi convidado a entrar primeiro. Que haja menos pressa, menos ego e menos aspereza em meus passos, e mais paciência, mansidão e mansidão em meu agir. E, se porventura eu me desviar durante o dia, puxa-me de volta com laços de amor. Se o medo tentar reescrever as minhas horas, interrompe-me com a tua verdade. Mantém-me ensinável e submisso ao teu doce governo. Estende essa mesma graça sobre cada vida que compartilha desta comunhão agora. Lidera aquele que se sente perdido. Acalma o coração que está sobrecarregado. Renova as forças do cansado e preenche a alma do que se sente vazio. Concede sabedoria ao que está diante de uma encruzilhada e arranca a angústia oculta. Faz de nós um povo que não apenas fala sobre a tua direção, mas que verdadeiramente vive debaixo dela. Eu entrego as próximas horas em tuas mãos. Lidera-me pela frente, preenche-me por dentro e protege-me por trás. Que a minha jornada hoje pregue em silêncio que a maior segurança do homem consiste em deixar Deus guiar a sua vida. Amém. Há um conforto inexplicável em compreender que você não precisa iniciar este dia carregando o peso da sua própria existência sozinho. Você não precisa decifrar todo o mapa do futuro nem forçar respostas para as dúvidas que afligem a sua mente. O Criador do Universo está totalmente disposto a caminhar à sua frente, e essa certeza muda completamente o cenário. Se o seu coração deseja e aceita essa direção soberana hoje, manifeste a sua fé e escreva nos comentários: Senhor, guia a minha vida hoje, e apresente diante dele a área que mais necessita de uma resposta e de luz neste momento. Entregue os seus caminhos, a sua família, o seu trabalho, as suas emoções, ou aquela decisão que você vinha adiando por temor. Saiba, do fundo do coração, que a sua alma é preciosa e que o seu bem-estar importa. O amor de Deus por você supera qualquer tentativa de explicação humana. Por essa razão, não caminhe pelas próximas horas com a sensação de abandono, solidão ou invisibilidade. O Senhor está presente. O clamor dos santos está de pé em seu favor. E o Pai continuará sustentando, fortalecendo e conduzindo os seus passos com fidelidade absoluta. Receba agora esta bênção para a sua jornada. Que o Senhor Deus vá adiante de cada um dos seus passos hoje. Que Ele inunde o seu coração com uma alegria genuína e uma paz inabalável, através do poder do Espírito Santo. Que toda voz de medo e de opressão que tentou paralisar a sua mente seja completamente silenciada agora.
e que a sua alma encontre o descanso perfeito, na certeza de que você é guiado pelo Altíssimo. Caminhe com os olhos fixos na promessa, ciente de que o mesmo Deus, que te desperta nesta manhã, permanecerá fiel, para te guiar com segurança até o final do caminho.